Vera, vamos agora para o outro lado, para o outro espectro político. O presidente Lula sancionou essa semana a lei do imposto de renda zero, vai inclusive fazer um pronunciamento em rádio e TV no domingo sobre isso. E a semana termina com outros bons indicadores econômicos. Nós começamos hoje aqui falando sobre o desemprego, uma taxa histórica baixa. A campanha vai ser nessa toada, nessa linha? A campanha vai ter muito dessa linha dos ganhos econômicos para a maioria da população, né, para aqueles que não são os bilionários. Então, o IR como carro-chefe, abre alas ali da campanha, seguido pela coisa do Bolsa Família, que ficou no patamar de R$ 600 em definitivo, por essa questão do desemprego abaixo da média histórica, né, já vinha em recordes sucessivos de baixa e o indicador do trimestre que terminou agora ainda deu um salto para baixo, então é menor número de uma taxa que já era baixa, então 5,4% de desemprego é 0,2 ponto percentual a menos do que no período anterior e 0,7 em relação ao mesmo período do ano passado. Então, um momento de praticamente pleno emprego, com a renda também em leve alta e com a idade média do brasileiro subindo. Então, são todos indicadores de bem-estar, bem-estar econômico, bem-estar social, que saem mais ou menos juntos e que vão certamente compor um enunciado, vão compor um discurso do governo Lula de que essas perturbações que havia no governo Bolsonaro ficaram para trás, que agora se tem um governo de normalidade, com ganhos econômicos e bem-estar social para as pessoas. Isso é poderoso. A economia sempre foi um fator poderoso de decisão de voto, né? E agora tem outros que são levados em conta. A gente tem visto nas pesquisas o peso importante da segurança, e aí é uma criptonita do governo, é um outro lado, é um lado de fraqueza, mas o governo vai usar a economia para compensar essa percepção que eu acho que é até um pouco injusta, porque a economia não é uma obrigação direta e primeira do governo federal, e sim dos estados, mas que está recaindo, segundo as pesquisas, no colo dele, está caindo no colo dele. Mas ele vai usar esses bons números da economia e uma outra coisa importante, a coisa da soberania, né? A gente tem aí a revogação do tarifaço para uma série de produtos, um estabelecimento de uma linha regular de conversa entre o governo brasileiro e o governo americano, e isso também vai entrar. Depois do New York Times, da Economist, foi a vez do Financial Times fazer um editorial falando de como o Brasil peitou o Trump e conseguiu vitórias. Isso se espalha pelo mundo, isso conquista setores da economia que até então eram muito refratários ao presidente, e acaba funcionando como um comparativo ruim para o bolsonarismo, porque foi o filho do Jair Bolsonaro que lutou, que comemorou essas sanções contra o Brasil. E agora que elas estão sendo paulatinamente levantadas, isso funciona para ver, olha só, tem um lado que trabalha para o Brasil, tem um lado que trabalha contra. Isso também vai ser um atributo que vai ser muito destacado na campanha eleitoral. Agora, nem tudo foi festa para o governo essa semana, né? O governo sofreu derrotas importantes no Congresso, que deixou bem claro que não tem maioria para qualquer votação mais polêmica. Parece que agora o Lula vai entrar em campo para negociar? Está entrando, né, Carol? Pediu o adiamento da questão da votação do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, fazendo isso através da decisão de postergar o envio da mensagem oficial dessa indicação, que é dar tempo ao Messias para ser recebido pelos senadores e para que o Alcolumbre receba. O Alcolumbre não marcou ainda uma data para receber o atual advogado-geral da União, e a gente não tem ainda uma confirmação de data da conversa do presidente e do presidente do Senado. Tudo isso é condição sine qua non, praticamente, para que ele tenha uma tramitação mais segura, mais tranquila na casa. Então, o governo está entendendo que a ameaça não era só uma ameaça e que havia um risco concreto de rejeição do nome, primeiro nome que seria rejeitado para o Supremo desde a história da República. Então, segurou um pouco, pisou no freio e vai tentar se rearticular
com o Senado. Com a Câmara, a gente sabe que a situação é ainda mais complexa, é mais distante a relação entre o Lula e o Hugo Mota, e, de fato, fica difícil imaginar que o governo vai ter vida tranquila. É só quando os fatos pressionam que aí o governo tem alguma chance. Por exemplo, diante desse monte de operação mostrando desvios violentos aí, sonegação fiscal e tal, o projeto do devedor contumaz, que estava ali sendo deixado de lado, ganhou tração. Mas isso não se deveu a uma articulação política do governo Lula, de jeito nenhum. Aconteceu, e aconteceu também de unir, inclusive, a direita. O Tarcísio de Freitas também defendeu esse projeto. Então, foram as circunstâncias que empurraram o projeto e não o governo, ou alguma ação brilhante da articulação política do governo, que, pelo contrário, tem cada vez menos articulação com a Câmara e o Senado.